A vida nunca foi fácil para Michele. Desde pequena, sua mãe dizia que o mundo não era gentil com pessoas como elas. Cresceu ouvindo que precisava trabalhar duro, baixar a cabeça e aceitar o que a vida lhe desse. Mas havia algo dentro dela que sempre falou mais alto: a música. Desde criança, cantar era sua única fuga da realidade. Nos dias de sol forte, quando voltava do trabalho na feira com a mãe, gostava de imaginar que o barulho das ruas era o som de um público aplaudindo sua voz. Mas os sonhos nunca pagaram contas, e ela sabia disso melhor do que ninguém. Agora, com 26 anos, Michele trabalhava como garçonete, servindo festas luxuosas da alta sociedade. Não era o que queria para sua vida, mas era o que tinha. E naquela noite, mais ninguém prestava atenção nela. Apenas mais uma garçonete servindo no evento luxuoso. Mas quando aquela jovem negra, humilde e invisível, começou a cantar, o silêncio tomou conta da sala. Os rostos que antes carregavam desprezo agora estavam boquiabertos. Ninguém podia acreditar no que ouvia. Mas o mais inesperado ainda estava por vir. Uma vez, estaria cercada por pessoas que mal notavam sua presença. Quando chegou ao grande salão do evento, se sentiu pequena diante da grandiosidade do lugar. Lustres de cristal, mesas decoradas com arranjos de flores importadas, garçons impecavelmente alinhados, tudo parecia pertencer a um mundo distante do seu. Vestindo seu uniforme, simples e com os cabelos presos, Michele caminhava entre os convidados, segurando uma bandeja. A cada passo, percebia os olhares rápidos e sutis de algumas pessoas. Alguns desviavam, como se ela não existisse, enquanto outros a olhavam com uma curiosidade fria, como quem observa algo que não pertence ali. Ela já estava acostumada. O evento era uma festa promovida por Otávio Montenegro, um empresário influente e dono de uma grande gravadora. O tipo de homem que se achava intocável, alto, imponente e sempre rodeado por gente importante. Otávio sorria para os convidados como se estivesse no centro do universo. Michele não se importava com ele ou com ninguém ali. Estava ali para trabalhar, para receber seu pagamento e voltar para casa. Mas o destino tinha outros planos para ela. Nos bastidores, enquanto pegava um copo d'água, ela cantarolava baixinho, sem perceber que estava sendo observada. Sua voz fluía naturalmente, suave e intensa ao mesmo tempo. Cantava por instinto, sem esforço. Mas alguém estava ouvindo. Do outro lado do salão, Otávio Montenegro estreitou os olhos e sorriu de canto. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Aquela garota humilde, cantando. Que engraçado. O jogo estava prestes a virar, mas não do jeito que ele imaginava. Michele sentiu um arrepio subir pela espinha. Havia algo estranho na forma como aquele homem a olhava. Otávio Montenegro. Um nome que carregava poder e influência no mundo da música. Dono de uma das maiores gravadoras do país, um empresário acostumado a lidar com artistas de prestígio, sempre cercado por músicos famosos e milionários. E agora, ele estava parado ali, encarando uma simples garçonete como se tivesse descoberto um segredo. Michele abaixou a cabeça, tentando ignorar a presença dele. Talvez estivesse imaginando coisas, talvez ele nem tivesse prestado atenção nela, mas antes que pudesse sair da cozinha, sentiu uma voz cortante atravessar o ar. Ei, você! Ela paralisou. Sentiu o olhar de todos, os outros garçons se voltarem para ela. Respirou fundo antes de se virar. Você canta, não é? Otávio disse, cruzando os braços, um sorriso zombeteiro dançando nos lábios. Michele piscou, confusa. Como ele sabia? Eu só estava cantarolando, respondeu baixinho, sentindo o estômago se revirar. Mas Otávio já tinha feito sua escolha. Para ele, aquilo era uma brincadeira. Interessante, ele murmurou. E então, sem dar tempo para que ela reagisse, estalou os dedos,
e chamou a atenção dos convidados. O salão inteiro ficou em silêncio. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pelo ambiente. Parece que temos aqui uma verdadeira joia escondida. Esta moça, nossa humilde garçonete, tem um talento secreto. Os olhares se voltaram para Michelle, cheios de curiosidade e diversão. Ela sentiu o chão sumir. Vamos lá, querida, Otávio continuou fingindo simpatia. Não seja tímida, cante para nós. As pessoas ao redor começaram a rir baixinho. Eles não esperavam um show de talento. Esperavam um espetáculo de vergonha. Mas o que aconteceria a seguir mudaria tudo. Michelle sentiu o calor subir pelo rosto. Seu coração batia forte no peito, como se tentasse escapar de dentro dela. Todos os olhos estavam sobre ela agora. O salão, antes cheio de conversas e risadas, agora estava tomado por uma expectativa silenciosa. Mas não era uma expectativa de admiração. Era de zombaria. Os convidados não queriam ouvir uma bela voz. Queriam rir. Ela olhou ao redor procurando uma saída. Será que se recusasse seria demitida? Ou pior, humilhada ali na frente de todos? Otávio Montenegro sorriu satisfeito. O que foi? Ficou tímida? Disse ele, a voz carregada de ironia. Vamos lá, minha querida. Você trabalha para nós hoje, certo? Então, considere isso parte do serviço. Algumas pessoas riram. Outras pegaram seus celulares, prontas para gravar o que esperavam ser um desastre. Michelle sentiu as mãos tremerem. Sua garganta estava seca. Cantar na frente de estranhos sempre foi seu maior sonho. Mas não assim, não como uma piada. Ela tinha duas escolhas: recusar e ser vista como fraca, sendo ridicularizada de qualquer forma. Aceitar e transformar aquela humilhação em algo maior. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Lembrou-se das vezes em que sua mãe dizia: "O mundo sempre vai tentar te silenciar, mas você tem algo dentro de você que ninguém pode tirar." E então, ela decidiu cantar. No início sua voz saiu fraca, um sussurro quase tímido. As primeiras notas escaparam como se estivessem presas dentro dela. Um riso abafado surgiu na plateia. Mas então, algo mudou. Ela se entregou à música. Sua voz cresceu, ganhou no corpo. Preencheu cada canto do salão. Uma melodia poderosa e cheia de emoção vinda do fundo da alma. E em questão de segundos, o riso morreu. O silêncio tomou conta do lugar. Michelle abriu os olhos e viu os rostos dos convidados transformados. As expressões de deboche deram lugar ao choque. Os celulares, que antes estavam prontos para capturar um vexame, agora gravavam um momento inesquecível. Ela não era mais invisível. Ela estava brilhando. E Otávio Montenegro, seu sorriso presunçoso, desapareceu. Mas o impacto real ainda estava por vir. O salão inteiro estava paralisado. O que havia começado como uma piada cruel se transformou em algo completamente inesperado. A voz de Michelle ecoava como um trovão suave, intensa, poderosa. Cada nota parecia tocar a alma dos presentes, arrancando deles algo que nem sabiam que existia. Os primeiros segundos foram marcados por um silêncio tenso. Alguns ainda trocavam olhares irônicos, esperando que, a qualquer momento, ela desafinasse e confirmasse suas expectativas. Mas isso não aconteceu. O que eles ouviram foi algo grandioso, visceral, uma melodia carregada de sentimento, como se cada palavra fosse uma súplica, uma libertação. Ela não estava apenas cantando, estava contando sua história. Michelle se esqueceu de onde estava. Naquele instante, não havia mais garçons, empresários ou convidados importantes. Havia apenas ela e a música, e isso atingiu todos no salão como um golpe inesperado. O público, que antes esperava um desastre, agora estava hipnotizado. As risadas sumiram. Os olhares zombeteiros se transformaram em expressões de choque. Os rostos que antes carregavam desdém, agora estavam boquiabertos. Havia algo em sua voz que ninguém conseguia ignorar. Algo
que nenhum deles jamais havia ouvido antes. Os garçons, que estavam acostumados a passar despercebidos no meio da multidão, pararam para assistir. Os garçons de cozinha deixaram as bandejas de lado, atraídos pelo som que vinha do salão. Alguns convidados trocaram olhares, tentando entender o que estavam sentindo. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Algumas pessoas começaram a se emocionar. Uma senhora na primeira fila levou a mão à boca, os olhos marejados. Um jovem casal segurou as mãos um do outro, visivelmente tocados. A melodia parecia atravessar paredes invisíveis, quebrando barreiras que nunca deveriam ter existido. Michelle não cantava apenas com a boca, cantava com a alma, e a cada segundo ela se tornava maior, mais forte. Otávio Montenegro, que antes tinha um sorriso presunçoso no rosto, agora estava imóvel. Seu olhar, antes cheio de ironia, agora refletia algo que ele raramente sentia: incômodo. O que deveria ser uma piada havia se transformado no momento mais poderoso da noite. E ele não tinha mais o controle da situação. O silêncio, no final da música, foi ensurdecedor. Por alguns segundos, ninguém se mexeu, ninguém sabia o que dizer. Então, o inesperado aconteceu. Uma única palma ecoou no salão. Todos os olhares se voltaram para a origem do som. Um homem, sentado próximo ao palco, bateu palmas lentamente. Um segundo depois, outra pessoa fez o mesmo. E então, como se um véu tivesse sido levantado, o salão inteiro estava de pé, aplaudindo. O som das palmas encheu o espaço, reverberando como um trovão. Pessoas que jamais imaginariam reconhecer o talento de uma garçonete agora estavam ovacionando de pé. Michelle piscou, tentando entender se aquilo era real. Ela nunca tinha se sentido tão viva, mas em meio a todas aquelas reações, havia alguém que não se movia. Otávio Montenegro continuava sentado, as mãos firmemente pousadas sobre os joelhos. Seu rosto não demonstrava surpresa ou admiração, demonstrava irritação. Aquela garota acabava de transformar sua tentativa de humilhação em um espetáculo real. Ela roubou a cena, e isso era algo que ele jamais admitiria em público. Enquanto todos aplaudiam, ele estreitou os olhos e tomou um gole da sua bebida, planejando sua próxima jogada. Mas o que ele não sabia era que naquela mesma plateia havia alguém que já tinha tomado uma decisão. Alguém que estava prestes a mudar a vida de Michelle para sempre. O salão permanecia de pé, tomado por aplausos intensos. Mas entre os rostos emocionados, havia um que se destacava: Otávio Montenegro. Ele não aplaudia. Seu rosto estava rígido, suas mãos cruzadas sobre a mesa e seu olhar fixo em Michelle. A garçonete que ele pretendia humilhar agora era a estrela da noite. Michelle sentia o coração acelerar. Aquilo estava realmente acontecendo. O barulho dos aplausos ainda ecoava. E quando ela olhou ao redor, viu algo que jamais esqueceria. Algumas pessoas choravam. Uma mulher elegante, vestida em um longo vestido vermelho, limpava discretamente os olhos com um lenço de seda. Ao lado dela, um homem de terno caro inclinava a cabeça, tentando esconder a emoção. Pessoas que até minutos atrás a tratavam como invisível, agora estavam comovidas. Mas o que pegou Michelle de surpresa foi ver um dos garçons, Júlio, um colega de trabalho com quem raramente conversava, segurando a bandeja com força, os olhos marejados. Ele percebeu que ela o olhava e sorriu, balançando a cabeça como se dissesse: "Eu sabia que você tinha algo especial." Ela nunca imaginou que poderia tocar tantas pessoas dessa forma, mas enquanto absorvia tudo isso, algo lhe chamou a atenção. Otávio Montenegro estava desconfortável. Ele forçou um sorriso, pegou sua taça de vinho e tomou um gole longo. Seu olhar era duro, como se tentasse esconder sua frustração. Aquilo não estava nos planos dele, e ele não gostava de perder o controle. De repente, sua voz cortou o ar.
Muito bem, disse ele com um tom exageradamente animado, se levantando. Parece que temos um talento inesperado entre nós. Quem diria? As pessoas aplaudiram mais uma vez, mas o sorriso dele não chegava aos olhos. Michele engoliu em seco. Havia algo na maneira como ele falava que a deixava inquieta. Então ele ergueu a taça e continuou. Mas é claro, meus amigos, que talento não é tudo. No mundo real, não basta cantar bem. É preciso muito mais do que isso. O salão ficou em silêncio. Michele sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele não podia aceitar que ela tivesse roubado a cena. Então, estava tentando diminuir seu brilho. O silêncio da plateia foi quebrado por um som inesperado, uma voz masculina firme e decidida. Eu discordo. Otávio virou a cabeça rapidamente, irritado. E foi então que Michele viu quem havia falado. Um homem alto, de terno escuro e um olhar analítico, se levantava na primeira fila. Os convidados cochicharam entre si. Aquele não era um homem qualquer. Era Augusto Faria, um dos maiores produtores musicais do país. E ele estava olhando diretamente para Michele. Otávio Montenegro tentou disfarçar sua surpresa, mas seu maxilar travado denunciava sua irritação. Ah, Augusto, disse ele, forçando um sorriso. O que foi que discordou? O produtor deu um passo à frente. Eu discordo que talento não seja tudo, disse, sem desviar os olhos de Michele, porque eu acabei de ouvir algo que não se encontra todos os dias. O salão ficou em silêncio. O peso daquelas palavras foi sentido por todos. Michele mal conseguia respirar. Eu trabalho com música há mais de 30 anos, continuou Augusto, com a voz calma, mas firme. E sei reconhecer um talento raro quando vejo um. Ele virou-se completamente para Michele. E eu quero conversar com você. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas não acreditavam no que estavam ouvindo. Otávio Montenegro ficou pálido. Ora, Augusto, foi só uma brincadeira, ele tentou dizer, rindo nervosamente. É apenas uma garçonete que gosta de cantar. Nada além disso. Mas Augusto o ignorou completamente. Ele caminhou lentamente até Michele e estendeu um cartão. Me ligue amanhã, disse ele com um meio sorriso. Você tem algo especial. E eu não deixo talentos passarem despercebidos. Michele olhou para o cartão sem saber o fazer. Ela podia sentir o olhar de Otávio Montenegro queimando sobre ela. Mas naquele momento nada mais importava, porque pela primeira vez na vida ela estava diante de uma chance real de mudar seu destino. Michele segurava o cartão nas mãos, ainda sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Augusto Faria, um dos maiores produtores musicais do país, tinha acabado de lhe oferecer uma oportunidade. As palavras dele ecoavam em sua mente. Você tem algo especial. E eu não deixo talentos passarem despercebidos. Ela queria sorrir, chorar, gritar, mas tudo o que conseguiu fazer foi ficar ali, parada, sentindo o peso daquele momento. O salão ainda estava em silêncio. As pessoas olhavam para ela de forma diferente agora. Não como uma garçonete, mas como alguém que realmente pertencia ali. Porém, nem todos estavam felizes com aquela cena. Otávio Montenegro fervia por dentro. A festa era dele. A atenção da noite deveria estar sobre ele. Mas, de repente, tudo girava em torno de uma garçonete desconhecida. Ele forçou um sorriso e tentou recuperar o controle. Que maravilhoso, disse ele, batendo palmas lentamente. Mas, Augusto, meu amigo, você não acha que está se precipitando? O produtor virou-se para ele, arqueando uma sobrancelha. Como assim? Otávio fingiu um ar pensativo, girando o vinho em sua taça. Veja bem, ela tem uma bela voz, sem dúvidas. Mas será que suporta a pressão? Será que tem a disciplina, a experiência necessária? Ele soltou uma risada nasal. Ou será que só teve um momento de sorte? Michele sentiu o golpe.
Ela sabia o que ele estava tentando fazer. Ele queria que ela duvidasse de si mesma. Por um instante, o medo tomou conta dela. E se ele estivesse certo? Mas antes que pudesse reagir, Augusto Faria riu baixo. Sorte, disse ele cruzando os braços. Eu não acredito em sorte, Otávio. Acredito em talento. E isso ela tem de sobra. O salão ficou tenso. Ninguém nunca falava assim com Otávio Montenegro. O empresário cerrou os punhos, mas manteve o sorriso falso. Bom, se você está tão certo disso, disse ele forçando um tom despreocupado. Talvez ela devesse provar. Augusto inclinou a cabeça. Provar? Sim. Otávio abriu os braços. Se ela é realmente tão talentosa, que tal uma apresentação de verdade? No meu próximo evento daqui a um mês. Vamos ver se ela realmente tem o que é preciso para estar nesse mundo. Michele sentiu o estômago se revirar. Ele queria testar ela. Era um desafio, disfarçado de oportunidade. Se ela aceitasse e falhasse, seria humilhada diante de todos. Otávio Montenegro queria vê-la cair, mas então Augusto olhou para Michele e sorriu. E o que você acha? Michele sentiu sua garganta secar. Ela podia dizer não, podia ir embora e nunca mais pisar ali. Mas e se essa fosse a única chance que teria na vida? Ela respirou fundo, pensou em sua mãe, pensou em todas as vezes que cantou sozinha, sonhando com um momento como esse. Ela olhou para Otávio Montenegro e viu algo em seus olhos. Ele não esperava que ela aceitasse. Ele achava que ela teria medo, mas ele não conhecia sua história. Michele ergueu o queixo e disse firme: Eu aceito. Um murmúrio percorreu o salão. Otávio Montenegro piscou surpreso. Augusto sorriu. Ótima escolha. Otávio, sem saída, forçou uma risada. Então está combinado. Veremos do que você é capaz. Mas no fundo, ele sabia. Ele acabava de cometer um erro. Porque Michele não era alguém que se dobrava ao medo. Ela estava pronta para mudar sua vida. E nada poderia impedi-la agora. Um mês se passou desde aquela noite inesquecível. Michele não era mais a mesma. Ela passou os últimos 30 dias se preparando intensamente. Augusto Faria investiu nela como ninguém jamais havia feito antes. Ele a levou para ensaios, ajudou a aprimorar sua técnica vocal, ensinou-lhe os segredos da indústria musical. Foi difícil, extremamente difícil. Ela teve dias de exaustão, momentos de dúvida, mas nunca desistiu, porque sabia que essa era sua única chance. E agora estava de volta. O salão luxuoso da nova festa de Otávio Montenegro estava ainda mais imponente do que da última vez. Mas desta vez ela não estava ali para servir. Ela estava ali para brilhar. Os convidados cochichavam entre si quando a viram entrar. Muitos ainda se lembravam dela como a humilde garçonete que havia sido jogada ao palco na última festa. Agora estava diferente. Vestia um belo vestido azul escuro, elegante, mas sem exageros. O cabelo estava solto, sua postura era firme. Ela não era mais uma espectadora da própria vida, era a protagonista. Mas entre todos os olhares surpresos, um se destacava: Otávio Montenegro. Ele estava sentado na primeira fila, segurando uma taça de vinho, mas seu olhar dizia tudo. Ele esperava que ela desistisse, que fraquejasse, mas agora era tarde demais. Michele subiu ao palco. O silêncio tomou conta do salão. Ela respirou fundo, fechou os olhos e então cantou. Mas dessa vez foi diferente. Ela não estava mais lutando contra o medo, não estava mais tentando provar nada para ninguém. Dessa vez, ela estava apenas sendo quem sempre foi. E sua voz encheu o ambiente como nunca antes. A emoção transbordou. Cada nota parecia carregar sua história, sua luta, sua alma. Era impossível não sentir. E quando a música terminou, o mundo parou por um segundo. Então, uma explosão de aplausos tomou conta do salão. Mas não eram como os da primeira vez.
Dessa vez eram genuínos. Pessoas gritavam seu nome. Algumas choravam. Ela havia conquistado a todos. E então, Michele viu algo que jamais imaginaria. Otávio Montenegro, o homem que tentou humilhá-la, abaixou a cabeça. Ele perdeu. E ela venceu. Augusto Faria subiu ao palco e pegou o microfone. Senhoras e senhores, apresento a vocês a mais nova estrela da música brasileira. O público vibrou. Michele sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ela havia vencido. Mas não apenas no palco. Ela venceu a si mesma. Ela venceu a vida. E naquele momento soube que nunca mais seria invisível. E você já foi subestimado por alguém e provou que estavam errados? Conte sua história nos comentários. E se gostou dessa história inspiradora, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas.